E a nossa leitura, ela é um pouco extensa hoje, tá? Não quero te desanimar. A gente vai tentar ser o mais dinâmico possível. Mas é importante nós passarmos aí por essa etapa, né? Do capítulo 19. Antes de nós entrarmos na nossa viagem aí maravilhosa da palavra de Deus, no capítulo 19, e nós vamos ler a partir do verso 8 até o 41, então nós vamos até o final do capítulo 19, do verso 8 até o verso 41. Enquanto você se situa, enquanto você se prepara, enquanto você abre a sua Bíblia, na mensagem passada, foi muito bem aqui relembrado pelas crianças, né? E aconteceu um episódio de logo no início do capítulo 19, que eu quero te posicionar. Paulo, ele viaja para Antioquia, e ele promete antes de ir que voltaria para Éfeso, e é o que acontece. Ele volta e ele conversa principalmente com 12 discípulos de João, que até então não tinham conhecimento sobre o batismo no Espírito Santo, não tinham conhecimento sobre o Evangelho no sentido do Novo, né, Testamento, que ali estava sendo escrito, vamos dizer assim, mas eles não conheciam Jesus, a não ser pelos profetas, a não ser pelo Velho Testamento, mas eles não conheciam o Jesus que já havia vindo, já havia sido morto, já havia ressuscitado, já havia enviado o seu Espírito para a igreja local. E Paulo encontra essas pessoas. Dentro disso está assim aí Áquila e Priscila, que discipulam Apolo, um judeu muito eloquente, que também, né, não sabia a respeito nem de Jesus, nem do Espírito. E esses 12 discípulos de João Batista, que foi o último profeta, né, antes de Jesus, que abriu o caminho para a vinda de Jesus, preparou o caminho para a vinda de Jesus, foi muito bem dito na pregação passada. E esses 12 discípulos, eles são, vamos dizer assim, atualizados por Paulo, né? Eles são batizados no nome de Jesus, desce sobre eles o Espírito Santo, eles falam em línguas, né? Em idiomas, eles profetizam, como está dizendo no texto bíblico do início aí do capítulo 19, e eles agora são sim, atualizados, agregados, têm essa visão de quem Jesus é, porque o Velho Testamento sombreava o Messias, né? Mas quando Jesus vem, essas sombras, elas somem e aparece a pessoa de Jesus Cristo, que preenche todos os contornos. E é isso que nós cremos, que Jesus é aquele que é dito desde Gênesis até Apocalipse, certo? Vou dividir, né, a nossa meditação, mas antes de nós entrarmos, é importante dizer que Éfeso, a cidade que nós vamos falar hoje, onde o apóstolo Paulo está, nessa terceira viagem missionária dele, né? Lá não é apenas uma cidade, ela também é um centro pulsante, né? Um centro de negócios, um centro financeiro e também um centro onde muita aglomeração também pelo templo da deusa Ártemis ou a deusa Diana, uma deusa pagã da época. O templo da deusa Diana é uma das maravilhas do mundo antigo e está situado nessa cidade. Portanto, a cidade girava muito em torno da economia religiosa pagã, em torno do templo da deusa Diana. Nós também vamos ver nesse texto que eles são mergulhados em ocultismo, em misticismo, em práticas que estão muito longe, né,
de práticas que agradam a Deus, obviamente, e de uma idolatria terrível também, em similaridade com o que foi falado sobre Atenas aqui com as crianças. E eu vou separar aí o sermão em alguns tópicos, não vou falar todos eles para vocês, para dar um tchan aí, certo? O primeiro deles, vem falar um tema que eu coloquei, a intolerância da religião autossuficiente. Palavras difíceis, né, Renato? Vamos ler comigo? Acompanhe na tela aí, o verso 8 ao verso 10, que diz o seguinte: assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, pouco tempo, né, irmãos? 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. É interessante, Paulo, logo após o relato que eu falei para vocês, né? Ele passa esses meses como de costume dele ir na sinagoga, que era onde os judeus participavam, ou os prosélitos, né, que eram aqueles convertidos ao judaísmo, e Paulo debatia. A ideia aqui é que Paulo tinha um discurso lógico, mostrando quem? Mostrando que Jesus era o Messias. Porque eles continuavam aguardando o Messias, não acreditavam que Jesus era, certo? E Paulo continuava dizendo sobre o reino de Deus, persuadindo, a palavra grega aí, dizendo sobre essa dissertação, né? É a dialegomai, que é um debate de raciocínio. E o que aconteceu, irmãos, no texto? Muitos ficaram de coração mole, é isso que fala lá? Não, muitos endureceram seu coração, né? Começaram a difamar o caminho. Na minha versão da Bíblia aqui, tem o caminho numa letra bem grande assim. Esse o caminho vamos dizer assim, é como começou a ser conhecido o cristianismo primitivo aí da época, tá bom? Paulo, ele vê que tem muita oposição na sinagoga, e ele sai e vai para essa escola de Tirano. A escola de Tirano era um local para dar aula, era uma espécie de aula, mas era um ambiente neutro, irmãos, onde poderia se falar de qualquer coisa, não era necessariamente religioso. E Paulo usou esse espaço, né? Vamos dizer assim, essas salas de aula aí, na escola de Tirano, para falar. E ele falou pouquinho tempo, 2 anos. Vai acompanhando a história aí. 2 anos ele anuncia, ele proclama, ele fala sobre quem? Jesus, que foi prometido no Velho Testamento, que veio em carne, que, como foi dito aqui no catecismo, ele veio como nosso representante, como um homem. Ele também era Deus. E ele morreu, mas venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Ressuscitou e está à destra de Deus, no seu trono de glória. Amém? Essa era a mensagem. Vamos para o tópico 2? São 4 tópicos. O segundo tópico da nossa história incrível aí, fala sobre o triunfo da graça sobre a superstição. Renato, eu pensei em umas palavras bem difíceis para deixar a galera empolgada aí. Será que vai dar certo? Leia comigo o verso 11 até o verso 20. Vamos lá?
Nós estamos lendo na versão bíblica do Rei Tiago, mas você pode acompanhar na sua versão sem problemas. Verso 11 ao 20. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, sei quem é. No entanto, e vós? Quem sois? Presta atenção no que acontece, irmão. Então, o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Verso 17. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Verso 18. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E o último verso: e assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Muito bom. Então, a gente viu no primeiro tópico que teve uma certa resistência. Paulo mudou de tática, foi para a escola de Tirano e lá ficou quase 2 anos, né? Ou diz exatamente 2 anos. E aí você vê que o Espírito Santo age também, né? Ele começa a transformar. Diz que Paulo, por intermédio do Espírito, que é Deus, seus lenços curavam, seus aventais curavam os espíritos malignos. Porque imagina que uma cidade mergulhada em ocultismo, em paganismo, em idolatria, quão grande era a atividade maligna que tomava as pessoas, que escravizava as pessoas. E você vê esse choque, né, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus agindo por intermédio de Paulo e desses discípulos, e também você vê, né, os milagres acontecendo, porque o Espírito Santo é quem dirigia, é quem estava com eles. Mas tem uns camarada que quer surfar nessa onda bonita aí, não é mais ou menos isso que acontece? Certo? Que acontece que tem uns homens, né, judeus, que diz lá o nome do pai deles, né, filhos de Seva, que eles começam a falar: meu, tá bonito isso daí, o lenço cura, né, o avental expulsa demônio, é só falar que a mágica acontece, né, vamos dizer assim, e aí começaram a embarcar na onda também. E o que acontece, que nós lemos no texto bíblico, é que num determinado dia, numa determinada casa, esses camaradas se depararam com um espírito maligno que fez uma pergunta para eles, né? E imagina eles falando: em nome do
Jesus a quem Paulo prega, conjuro-vos, né, que sai e tal. E aí o demônio virou para eles e falou assim, ó, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço vocês. Quem são vocês? É interessante você prestar bem atenção, porque a ideia aqui é que eles passam uma tremenda vergonha, tomam uma surra, sabe aquela surra bem dada, e eles correm sem roupas e machucados, porque dá a impressão do texto bíblico que eles são feridos, né? Feridos fisicamente, por esse endemoniado, e eles não expulsam, obviamente, E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso nas aplicações, mas qual que era a diferença então? Né? A diferença é você ser usado pelo Espírito ou não, né? A diferença é que nós temos visto em todo o relato bíblico de Atos, tanto é que o nosso tema é Atos do Espírito Santo, porque é ele o grande personagem de Atos dos Apóstolos, né? Do livro. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, dirigia a sua igreja, e é o Espírito Santo hoje que continua dirigindo a igreja, nossas vidas. Se somos realmente crentes em Cristo, o Espírito Santo mora em nosso coração e somos guiados por Ele. Amém? Isso causou um alvoroço, uma temeridade muito grande na cidade, e é o que diz o texto que nós lemos, certo? A ponto de as pessoas começarem a falar assim, ih rapaz, isso aí não é igual o negócio da deusa Diana lá não, que a gente leva na boa, é tranquilo, esse negócio aí é sério, rapaz. Olha o que aconteceu. É um caminho que exige prática, exige mudança de vida, exige sinceridade. E o que acontece, que você vê que é uma ação sim do Espírito Santo, eles começam a dizer publicamente à comunidade as suas faltas, as suas necessidades, aquilo que eles não têm, os pecados que eles têm cometido. Tamanho era a ação de Deus ali, e acontece algo importante também, dentre toda essa ação do Espírito Santo, as pessoas, elas massivamente, elas se entregam a Cristo, e é o que nós chamamos de avivamento, né? Eu não tenho muito tempo para discorrer sobre o avivamento de Éfeso, da maneira como merecia ser falado, mas há um incrível mover de Deus aqui, irmãos. Pessoas queimam os livros de magia. Imagine uma cidade com décadas e décadas e décadas de tradição pagã. Você imagina que um livro desse não devia ser muito barato? Um livro de magia daquele, né? A gente olha nos filmes, né? Todo bonitão, grossão assim, né? Um negócio, né? Imagina, Renato. E algo de extrema tradição, e você vê que a cabeça deles pelo Evangelho foi realmente mudada, o Espírito Santo estava agindo e eles realmente se entregavam de verdade ao Evangelho e queimavam em praça pública, né, os seus livros de magia. Diz no texto bíblico que o valor era de 50 mil moedas de prata, né? Eu fiz umas contas mais ou menos de português, certo? E nada contra os portugueses, mas é o jargão, né? Daria, se fosse considerar o câmbio, né, daquela época para hoje, mais ou menos, tá? Um denário era mais ou menos o que se ganhava alguém da classe trabalhadora, vamos dizer assim, o salário mínimo, né? Aquele que ganhava o salário mínimo ganhava um denário por dia. Fazendo aí uma conversão aí bem simples aí, daria mais ou menos esse valor de 50 mil moedas de
prata em torno de uns 2 milhões e 600, lá vai coisa aí. É pouca grana, não é? Tudo bem que isso não muda nada a questão do fato, mas é importante saber, né? E aí, Renato? É muito dinheiro, né? Imagina o valor, né, agregado de tudo isso. E eles queimavam em praça pública. Tamanho o avivamento, a ação do Espírito Santo mediante pregação do Evangelho, mediante, né, esse Espírito agindo ali, e foi realmente um choque, e um choque gigante nessa cidade. Há um estudo que fala que, eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas assim, o impacto foi tão grande, irmãos, a ponto de talvez bem mais de 50% da cidade de Éfeso ali se achegar ao Evangelho. Então, assim, negócio, como diz, né, abalou as estruturas, né? Vamos prosseguir, que a hora não é nossa amiga, né? Ainda mais minha, né, Davizinho? Depois, o que acontece? Porque toda vez que acontece uma coisa boa assim, vocês já perceberam isso em Atos? Acontece uma coisa muito boa, daqui a pouco vem uma aprovação, ou vem alguma oposição, né? E seguindo esse fluxo, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer. Vamos para o tópico 3, que nós vamos ler juntos, né? Do verso 23 até o verso 27. E nesses versos vai acontecer um choque de interesses aí. E a idolatria, a economia da cidade é afetada. E aí eu não vou dar mais spoiler, vamos ler juntos e a gente comenta, tá bom? Então, naquele tempo, aconteceu o quê? Grande alvoroço por causa do caminho, por causa dos crentes, dos primeiros crentes. Um ourives, chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabei que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas. Então ele disse que Paulo tinha feito o quê? Alterado o modo de viver. Isso é importante, viu, irmãos? Alterado o modo. Obviamente que não foi Paulo, né? Isso é no discurso dele, mas foi Paulo usado por Deus, pelo Espírito. Mas grave esse alterado modo de viver aí, que as aplicações chegam logo, logo. Afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas a nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito, e mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Até o 27, certo? Então, um camaradinha, um abençoado, como a gente diz, né? Para não falar coisa pior. Um abençoado, que era ourives. O que é o ourives? É um artesão que trabalha com metais preciosos, né? Os mais comuns da época, prata e ouro. E ele, imagina você tentar trazer aqui de uma forma mais simples para você entender, né? Ele fazia as estatuazinhas lá da deusa Diana para vender, certo? Então imagina um centro comercial enorme como Éfeso, né? E os camaradas passavam, pegavam os artífices, né? Esses artistas aí, ganhavam muita grana fazendo os ídolos, as imagens, pequenas, médias, grandes, enfim, né? E agora com mais de 50% aí, que é um número bem que eu estou chutando, né? Porque eu não tenho esse número exato, mas
do pessoal seguindo o caminho, seguindo Jesus, quebrou os camaradas. Todos eles começaram a chupar o dedo, porque imagina, se todo mundo levou as estátuas para ser queimado, os livros de magia para ser queimado, não tinha mais essa movimentação econômica. E aí esse Demétrio aí é um dos que se levanta, né? E obviamente que no fundo o que afetava eles era o dinheiro faltar, o negócio declinar, né? Mas eles jogam uma arte, né? Que eles estão destituindo nossa deusa da sua posição, né? É mais ou menos assim que o texto vai dizer. Esse Paulo aí tem feito uma lavagem cerebral, nas minhas palavras, né? Tá, vamos dizer assim, mudando a cabeça de todo mundo, e a partir disso, ele mascara, né, os seus defeitos, os seus interesses financeiros, né? E traz isso para uma espiritualidade pagã da época, como se a cidade estivesse sendo afetada, porque a deusa não estava mais sendo respeitada, não sei se seria a melhor palavra ali. E aí o que acontece, que aí já entra no próximo tópico, acontece um tumulto, irmãos, daqueles bem grande, e é o nosso último tópico. Então, dos versos 28 até os versos 41, vem falar do nosso último tópico da mensagem, e nós vemos, apesar do tumulto, nós vemos Deus agir em favor dos seus. Acompanhe comigo, verso 28 ao verso 41, que diz o seguinte: assim que ouviram isso o quê? Que Demétrio falou que a deusa estava ficando para trás, e enfim, né, deu toda aquela floreada. Foram tomados de grande ira, começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Na sua tradução talvez esteja Ártemis, mas é a mesma deusa, tá bom? Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Verso 31. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E a assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra. A maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto. Quando os judeus o impeliram para que fosse à frente, ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo, para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão, ponderou-lhes: caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que esses acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente. Porque esses homens que aqui trouxestes não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim se Demétrio e os artífices que os
que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. Há procônsules para isso, eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, esse deverá ser decidido em assembleia regular conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje, e neste caso não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E o último, chegou, irmãos, o último, olha. Tendo dito isso, desfez a assembleia. É muito importante essa parte, e algo que me chama, que me salta aos olhos, né? Que um cara conseguiu fazer uma cidade inteira virar de ponta cabeça. Você já percebeu já? Me chama a atenção também que, iniciado esse tumulto, tem uns camaradas que estão no tumulto que não sabem nem o que estão fazendo lá, não sabem nem o que está acontecendo, não é isso que está lá? Tinha gente que nem sabia o porquê do porquê, certo? Para economizar aqui, que são muitos versos, eles indicam um tal de Alexandre lá, que não tinha nem lé com cré com o que estava acontecendo, e joga o coitado do Alexandre, que eu não sei se é coitado também, né? E não se diz se ele é nem a favor nem contra o que Paulo pregava, mas dá a entender que os judeus jogam esse Alexandre aí para falar, o povo não deixa, fica sabendo, vê que ele é judeu, nem deixa ele falar, fica mais 2 horas quase berrando, né? Dizendo que a deusa deles é grande, enfim, né? E nós cremos, né, que ajudados pelo Espírito, né, o secretário da cidade, ele acaba intervindo, né? Esse secretário da cidade dá a entender que é um político, né? Então ele não está nem lá nem cá, certo? Mas não há dúvida que ele é usado também por Deus para, né, ajudar a acalmar a situação. E é interessante, Paulo até quer se apresentar, a gente já viu que Paulo sabia discursar, sabia se defender, ele sabia se posicionar, mas as próprias autoridades que seguiam já o caminho, o recomendaram para não fazer, para não ir ao teatro, para não se apresentar lá, né? E com certeza nisso também há um Espírito também direcionando, já que nós cremos que Ele governa, Ele dirige, nada foge ao seu controle, né? Ele trabalha nas circunstâncias, nas ações, e muitas vezes nós não entendemos, mas Ele trabalha nas ocasiões. Esse escrivão da cidade, em umas versões vai falar que ele é um escrivão, em outras, como a que nós lemos, vai falar que ele é o secretário-geral da cidade. Ele entra e, na hora que ele começa a falar, talvez até aqueles desavisados que não sabia de nada, que estava gritando lá sem saber nada, fazia, então é por isso, rapaz, olha, o tal do Demétrio aí causou um alvoroço, a gente nem estava sabendo, né? É por isso que é complicado na minha época, meu pai falava assim, ó, não seja Maria, vai com as outras, né? Não sei se hoje acho que nem pode mais falar isso, porque coitada da Maria, né? Mas enfim, não seja Maria, vai com as outras, né? Meu pai falava isso. Aliás, até hoje ele fala para mim, enfim. O secretário-geral da cidade explica e fala, ó, o seguinte, o que vocês estão fazendo aqui também está fora da lei. Esses camaradas aí, o Aristarco, né? E um outro irmão que me fugiu o nome,
eles não blasfemaram contra, eles não desrespeitaram a deusa Ártemis. Eles não roubaram o templo, eles não cometeram um crime pela lei ali que estavam sendo colocados, né? E se o Demétrio, com toda essa, vamos dizer assim, né? O Demétrio tem que pegar esse sindicato deles aí dos artífices, né? Já sou eu falando no meu entender, né? Parafraseando, obviamente, o que está descrito no texto. Monta um sindicato aí, meu amigo, e vai lá falar com os procônsules, que era o pessoal que advogava. Vai para o tribunal, leva a queixa ao tribunal e trate lá. Aqui, a gente está correndo o risco de não ter nem como explicar por que esse tumulto todo. Porque também não era legal, no sentido de lei, fazer um tumulto desse aí, atrapalhar a cidade toda por causa dos artífices que não estão não estão felizes, né? Vamos dizer assim. E o que acontece é que esse camarada que nós estamos falando aí, o secretário-geral, né? E eu imagino que o Alexandre nessa hora devia estar assim, lembra do Alexandre que foi jogado lá pelos judeus para falar, que não teve nem vez? Estava limpando o suor frio, né? Enfim, dito isso, o alvoroço, o tumulto começa a se desfazer. Cada um vai para a sua rotina de novo, né? O cristão para a escola lá de Tirano para poder aprender, enfim, né? E cada um volta para a sua rotina. Eu espero que a leitura não tenha sido cansativa e nós vamos para algumas aplicações. São 3 aplicações e nós vamos ver aqui, qualquer coisa a gente reduz, caso for necessário. A primeira aplicação, olhando toda essa história magnífica, eu sei que as crianças já estão com o desenho quase pronto, se não está lá, né? Mas ainda tem mais uma coisa que vocês podem pegar aí, tá? Da ministração. Primeira coisa, primeira aplicação. A mensagem do Evangelho não deve ser alterada para agradar as massas. Eu não estou aqui para dizer mal de outras religiões, denominações, não é isso. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade, infelizmente, nós vemos isso acontecer. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela muitas vezes ela é diminuída do que ela é nas Escrituras, ela é diluída em algo que até se desfaz e nem é mais o Evangelho. E o que Paulo prega ousadamente, 3 meses, o que Paulo prega nesses 2 anos na escola de Tirano, o que Paulo, usado pelo Espírito Santo, move toda uma cidade, não é uma mensagem adaptada. Ele não mudou para deixar bonitinho para quem queria ouvir o Evangelho. Jesus veio, ele encarnou, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele é nosso representante e agora é mister que você primeiro creia nessa mensagem genuína. Ele voltará como um justo juiz e muito do que se diz de ser só amorzinho, nesse grande dia as pessoas vão se assustar, porque o Evangelho que elas podem estar acreditando ou seguindo não é esse Evangelho puro, genuíno, um Evangelho sem diluição. É por isso que é importante você avaliar qual é esse Evangelho que tem sido pregado a você, qual é o Evangelho que você tem crido, qual a mensagem que você tem escrita no seu coração.
A palavra de Deus, ela pode ser como um martelo e um fogo. Quando ela é exposta, quando ela é dita, muitos creem, os que foram iluminados pelo Espírito Santo, os que foram, convencidos pelo Espírito Santo, os que se rendem à ação do Espírito Santo, os que abraçam o sacrifício de Cristo, tomam como não só aquele que só morreu, mas aquele que morreu, que ressuscitou e que é Senhor de sua vida. Um Deus que não está longe, mas um Deus que está perto, um Deus que enviou o seu Espírito, que vive no nosso coração. Essa doutrina, essa mensagem, ela é como um sol que pode amolecer a cera, mas aquele que é coração petrificado de barro, o sol quando bate endurece ainda mais. Já percebeu? A mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, ela revela quem realmente, a sua situação, o seu coração. Então o foco da igreja não deve ser, não pode ser agradar massas, diluir essa verdade para evitar conflitos, para ser politicamente correto. Essa verdadeira mensagem, ela requer uma perseverança no ensino. Não é algo que em 2 dias Éfeso inteira foi convertida. Você vê o esforço, você vê que teve ação do Espírito, teve também comprometimento, teve... sem ação do Espírito não haveria nada, mas se não tivesse Paulo usado lá também, como diz, como ouvirão se não há quem prega, como, ouvirão se não forem enviados, enfim, certo? A nossa missão como igreja é crer nesse verdadeiro evangelho. Segundo, não diluí-lo. E em terceiro e não menos importante, proclamá-lo com perseverança. Fácil não é, tá, irmãos? Fácil não é. Haverão muitos Demétrios se levantando. E o importante é que Deus é conosco. Amém? Segunda aplicação é que uma vida no caminho, ou uma vida no Evangelho, é seguido de transformação radical. Porque muitos pregam um evangelho diluído, e é um evangelho que não, assim, venha como quiseres, fique como quiseres, faça o que quiseres e está tudo bem. Mas não é bem assim que nós vemos na palavra de Deus. O evangelho, ele tem que transformar as vidas. Alguém que era devoto por gerações ao ocultismo, ao paganismo, à idolatria, a deuses pagãos, ele muda completamente a sua forma de pensar, seu coração é transformado pela ação do Espírito, e é impossível de não ter ações aparentes. Eles queimam seus livros de magia, eles confessam seus pecados cometidos, eles se voltam à palavra de Deus, eles seguem Jesus. Então, um evangelho que não se acompanha de evidências é como Jesus dizendo sobre pelos frutos os conhecereis. Tem a árvore, tem os frutos. Você conhece a árvore pelo fruto. Se uma árvore não dá fruto, ele mesmo diz, corta e joga no fogo. Não serve. Importante nós avaliarmos isso. Vida no Evangelho é seguido de transformação. Irmão, eu estou há 50 anos na igreja, então a gente continua sendo transformado todo dia. Porque vida no Evangelho não é ser transformado uma vez, é ser transformado todos os dias. É se humilhar diante desse Cristo
amado e que nos amou e que se deu por nós todos os dias. Essa conversão é o que nós dizemos pelaquela palavrinha que chama metanoia, que é um arrependimento, que é uma mudança de mentalidade. É uma mudança que é feita, é uma cirurgia de coração, né? Feita pelo poder de Deus. E tendo um coração transformado, é óbvio que o resto vai se evidenciar. E essas evidências, elas são aparentes por renúncia, por um sacrifício, por uma nova identidade, novos propósitos. Então, aquele que o seu Deus era o seu trabalho, ele muda de atitude. Aquele que o seu Deus era os prazeres materiais e carnais, ele vai mudar de propósito. E as ações práticas vão mostrar essa metanoia, essa mudança de comportamento, porque um coração foi mudado e está sendo regenerado. É o que nós chamamos de santificação, é uma ação do Espírito Santo junto com um pecador arrependido, e essa interação, esse relacionamento entre os dois produz frutos. Não dá para não ter santificação e dizer, não, está aí alguém que segue o caminho. Não dá, isso não encaixa. É o que nós vemos na palavra de Deus. Como está a sua vida de transformação? É a pergunta que eu quero fazer a você. Você está estagnado? Você tem visto o Espírito Santo trabalhar na sua vida todos os dias? O Jean de um ano atrás e o Jean de agora foi trabalhado pelo Espírito Santo? Isso me pegou, irmãos, e nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos nos lançar ao Espírito Santo. Nós precisamos olhar. Nós queremos o avivamento, mas nós não queremos queimar os livros da magia, nós não queremos queimar as coisas que precisam ser queimadas. Éfeso teve uma grande, foi privilegiada por esse grande avivamento, e é importante você fazer essa reflexão, que o Espírito Santo possa te direcionar, que aquilo que você precisa tirar, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa de ajuda, você encontre um líder que te ajude, um irmão que te ajude, né, uma igreja que te acompanhe. O que você precisa é de um coração que esteja sendo discipulado por Deus, pela igreja, pelos irmãos. E isso é a decorrência de um coração que tem o Espírito Santo. Também de alguém que crê no verdadeiro Evangelho. Terceira e última aplicação. Apesar das circunstâncias, nós vemos que o Espírito Santo, ele está no controle. Isso é algo importante, já foi falado não uma, não duas, mas várias vezes aqui. E eu fiz questão de colocar de novo, igual um jornal, né? Mas a palavra de Deus é o jornal que se renova, como diz, é o jornal de amanhã, né? Está tão atualizada quanto o jornal de amanhã. Apesar de muitos elementos da história aí que eu tive que falar com vocês até de uma forma mais rapidamente, Paulo, ele fala algo incrível, e eu fiz questão de grifar aqui para falar com você. Ele diz algo em Filipenses 4,13, não precisa abrir, ele diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse verso é usado muitas vezes muito errado, mas o posso todas as coisas, se você for ler todo o contexto do que ele fala, ele diz: eu sei passar pelas bonanças, eu também sei passar pelas faltas,
pela escassez, né? Eu sei passar pelas situações boas e também sei passar pelas situações ruins. E que seu Espírito Santo estar controlando tem a ver com isso tudo que eu estou dizendo e do que Paulo disse. É que nem sempre o que o Espírito Santo coloca para nós vai ser confortável. Dessa vez aqui foi muito bom para eles. E, né, o negócio deu certo, mas teve capítulos passados aí que Paulo tomou uma surra do carcereiro. Teve os pés amarrados. E o Espírito Santo não estava no controle? Estava. Às vezes nós queremos que o Espírito Santo, a gente fala, ele está no controle, para que tudo vire bonança. Mas não é sempre assim, meu irmão. Eu digo a você, infelizmente, mas a verdade é que felizmente ele está no controle quando está tudo indo bem e também quando está tudo indo aos seus olhos, que não está indo tão bem. Porque a verdade é que eu e você não conseguimos entender muita coisa. Mas o Espírito de Deus sabe. Paulo talvez possa ser que não estava entendendo porque foi amarrado, mas depois o carcereiro e sua família foi alcançado pela graça de Deus, uma igreja, né? O Joe pregou, talvez até se iniciou ali e tal. O grande ponto é que você precisa ter essa visão de Deus, descansar no Espírito, se deixar ser levado pelo Espírito. João 3 diz que aqueles que são levados pelo Espírito, que nasceram do Espírito, eles não sabem de onde vêm e para onde vão, num sentido não que são confusos, mas que eles são realmente direcionados por esse Espírito. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que o timoneiro do barco, sabe o cara que dirige? Timoneiro. É o Espírito Santo. Não é? Tanto em uma circunstância quanto em outra, a boa quanto a ruim. A ruim, em princípio, né? Ele está no controle da direção final. E às vezes é mistério que passemos por coisas ruins, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas sejam alcançadas. E nós às vezes não queremos. A gente é filho de Deus, a gente só tem que passar coisa boa. Mas se o próprio Rei dos Reis não foi assim, você não acha que é um pouco de petulância assim da gente? Tente avaliar um pouco o seu coração enquanto eu avalio o meu também. Você prefere a presença de Deus te guiando, não importa a circunstância? Ou prefere uma vida de bonança sem a direção desse Espírito? É uma pergunta importante que nós precisamos responder. Jesus diz no verso 20 de Mateus 28, onde ele diz para nós irmos, fazermos discípulos, todas as nações, batizando em nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a obedecer o que foi ordenado. Ele falou uma coisa importante no final: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Não espere só facilidade na vida, meu irmão, mas que o que não falte para você seja a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu já quero pedir que você reflita um pouco sobre o que foi falado aqui. A minha oração é que o Espírito Santo tenha falado com você. Eu já quero chamar aqui o Joe para os avisos, a oração. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo.